Boa tarde, Rabino. Boa tarde. Agora sim, senhora Farash, boa tarde. Ok. Então a gente está aqui no nosso estudo Boa tarde, Rabino. Agora sim. Nós estamos aqui no nosso estudo de Tanakh. Nós estamos no livro de Shoftim e terminamos a história do Gidon. Vamos agora começar uma nova Efraim, uma nova história. Essa história, na verdade, acontece com o filho de Gidon. A gente falou no final da vida de Gidon, ele fez um monumento histórico para lembrar a vitória que ele teve sobre o povo de Midian. E nesse monumento ele acabou fazendo alguma coisa que não foi exatamente conforme a vontade de Hashem. Ele tinha feito um tipo de um avental e ele enfeitou ele todo. E inicialmente isso era para lembrar o povo da vitória, etc., lembrar de Hashem, mas eles acabaram focando no próprio monumento. E isso trouxe um pouco algo que lembrava a idolatria. E isso foi tão desastroso que vai trazer agora a continuação do próximo capítulo. Então a história conta o seguinte. O Gidon, ele tinha várias esposas. E no total, ele tinha 70 filhos dessas esposas. Não era pouca coisa. E, além disso, ele tinha uma Pilegesh. Pilegesh é uma mulher que ela... a Pilegesh, vamos chamar assim, de Yaakov, eram as servas. Que era, na verdade, um casamento, só que esse casamento não tinha ketubá. Então, ele não tinha aquela obrigação. Era um casamento total, conforme a lei, mas ele não tinha as obrigações de uma ketubá. Sem entrar agora no mérito da questão, porque eles tinham tantas esposas, etc., vamos continuar diretamente para a história. Essa Pilegesh, me fugiu agora a palavra de Pilegesh em português. Concubina. Obrigado, concubina. Essa concubina, ela era da cidade de Shem. Vamos lembrar a cidade de Shem que aparece na Torá? É aquela cidade que os dois filhos de Yaakov destruíram. Que é o Shem, o primeiro homem de lá, o Shem, filho de Hamor, esse era o nome do pai dele, eles haviam raptado a Diná. E teve uma destruição na cidade de Shem. Então, vamos ver o que vai acontecer agora, muitos anos depois, com a cidade de Shem. Então, essa Pilegesh, ou seja, de todos os filhos, ele era filho justamente não da esposa, digamos, oficial, e sim da concubina. Ele teve um filho chamado Avimelech. E não vamos confundir com o nome Avimelech, que aparece na Torá, que Avimelech era um rei da Filisteia, um rei gentil. Esse Avimelech era judeu. Ele era filho de Gidon, do antigo juiz, e filho do Gidon com essa concubina. E esse Avimelech decidiu fazer uma propaganda eleitoral muito bem arquitetada. O mestre da propaganda, o mestre do marketing e o mestre do crime. Esse Avimelech pensou, eu tenho 70 irmãos. Quem é que vai se tornar o rei? Eu, com certeza, que nem nem vou, mesmo com 2, 3 votos ou com 1000 votos, eu não vou entrar nem para poder concorrer. Nem para vereador, isso que eu estava procurando a palavra. Então, ele decidiu que ele queria ser o rei. Então, como toda pessoa carismática, que, como o próprio chanceler da Alemanha, que literalmente ganhou as eleições, ele era muito bom de marketing. Então, esse aqui também era muito bom de marketing. E ele inventou uma história, uma narrativa política, para poder convencer. Claro, não estamos aqui para matar ninguém. A gente gosta de todo mundo, somos pessoas boas. Mas a gente precisa tomar algumas atitudes. Então, o que ele fez? Ele foi até a cidade de Shem. Ele vira e fala, mano, somos irmãos. Somos aqui da mesma cidade. Somos de Shem. Vocês sabem que o meu pai deixou muitos filhos. Sabe o que vai acontecer? Isso acontece ao longo de toda a história. Quando o rei morre e deixa muitos filhos, o que vai acontecer? Uma guerra. Vai ter uma guerra. Cada um vai querer mandar. E vocês vão ser os súditos. Quem vai sair perdendo vão ser vocês.
que um vai colocar imposto, o outro vai acrescentar o imposto, e outro vai querer o imposto para ele. E vai ter guerra, vai ter briga. Não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Já parou. Recording stopped. Mordecai, tá aí ouvindo? Dá para ouvir? Dá pra ouvir, Rabino, tá tudo certo. Tá, que aqui esse zoom daqui parou. Infelizmente. Dá pra ouvir, sim. Dá pra ouvir. Tá. Então, ele veio com uma história. Nós precisamos, então, eleger um novo rei. Não vou contar para vocês quem eu estou pensando que seja. Precisamos ter um rei. Né? Obviamente, eu. Afinal, eu quero o bem-estar de vocês. Nós somos do mesmo... Mas ele não falou isso. Ele falou. Chegou a falar que era ele mesmo. E eu vou ser o único de todos que vou querer de fato o bem-estar de vocês. Porque somos conterrâneos. Tá bom. Ele continua com essa história. E eles começam a dar suporte para ele. E começam a formar uma opinião, um eleitorado. E aí eles tinham 70, que justo mesmo o número 70 de irmãos, eles tinham 70 peças de prata, a turma de lá, e eles deram para ele como um suporte para ele poder alavancar a sua propaganda. Tem que sair na Globo, tem que dar entrevista, tem que viajar, tem que ter os assessores, tem que ter uma gravata. Então deram para ele as 70 peças de prata. Você vê que a história é igual à moda, né? Vai, vira, volta... Certo? É a mesma coisa. E aí, então, eles supostamente não sabiam qual era o plano dele, de como ele ia conquistar o seu reinado. Deram para ele o dinheiro. Você manda dinheiro lá para o ISIS. Né? Você não sabe o que eles vão fazer. Você está ajudando os coitados. Você não está... Então, esses moradores da cidade de Shem deram para ele 70 peças de prata. E ele contratou uma gangue de bandidos, assassinos profissionais, deu para eles o endereço, a casa, o nome, a fotografia, a conta do Instagram e do Facebook. Eu falo, quero que você caça um por um. Dito e feito, ele conseguiu matar quase todos os irmãos. Era um dia que eles estavam todos reunidos na casa do pai, e ele, então, literalmente, mandou matar todos os irmãos. De uma vez só, está escrito com uma pedrada só, como se fosse de uma única vez, ele matou todos os irmãos. E só escapou um filho, que chamava Yotam, filho pequeno, e ele conseguiu escapar e se esconder. Mas para ele conseguir o reinado, ele matou todos os irmãos. Curiosamente, ou incrivelmente falando, ninguém levantou para falar que injustiça, que coisa feia. Afinal, o pai desses 70 irmãos era o nosso antigo líder, aquele que nos conectava com Deus. Não, esse é o cara. Esse é o cara que tem coragem. Esse é o nosso rei. E, aliás, o que foi que, entre aspas, motivou ele? Não sei se você lembra, mas a gente falou no outro shiur que o pai dele teve tantas conquistas que, em algum momento, o povo virou e falou para ele, vire, torne-se nosso rei. Ele se recusou. Aí o filho virou, não, meu pai recusou, mas eu aceito. Eu quero. Ele gostou da ideia. Poder, grandeza, domínio. Então, foi por isso que ele encarou essa loucura. E o irmão dele, então, esse meio-irmão dele, o Yotam, ele se escondeu. Então, logo vamos ver a continuação da história. Mas só aqui a lição está muito clara, como o poder domina a cabeça da pessoa. E quando a pessoa quer poder, eventualmente ela pode pisar em cima de todos, destruir todos, criar uma narrativa maravilhosa. Ninguém diria que o Ymar Shemo, aquele lá, chanceler, ele era perverso. Afinal, ele é uma pessoa boa, tem boas intenções, vamos ajudar o nosso país, etc. Pior que ele nem do país era, né? Ele não era de lá. Então, mas com uma boa propaganda eleitoral, então ele conseguiu o que ele estava desejando. Será que alguém aqui ficou mudo? Melina, está aí comigo? Só para confirmar. Mordecai saiu. Tô. Tá, Sim. ok. Então, como a pessoa é capaz, né, a maldade da pessoa. E o que eu fiquei pensando, né, quando a gente lê as palavras do Shoftim, ou da Torá em geral,
que primitivo, que pessoa malvada, como que ele faria uma coisa dessas? É só a gente conseguir tentar enxergar essa mesma ideia nos dias atuais, você vai ver que não é tão diferente. Do jeito que ele resume aqui, o cara foi lá e matou 70, esse cara é malvado. Mas com certeza o jeito que ele projetou isso, planejou e como apareceu a história na mídia na época, foi completamente diferente a história. Guerreiro. Stalin matou todos os seus amigos, supostos amigos, e claro, não foi ele que matou, ele contratava terceiros para matar por acidente, e assim ele foi subindo no ranking dele. Então, a história é muito parecida, e você vê que na história, ao longo da história, infelizmente ele era até Yehudi, e ele se considerou rei, e ele conseguiu manter o reinado dele por 3 anos, e as pessoas respeitando ele. Então, como realmente a tragédia do ego do ser humano, ela pode fazer com que a pessoa aja de forma completamente irracional, e o problema não é nem ele. Você vai falar, eu não sou que nem ele. O problema é para aqueles que dão suporte a ele, aqueles que votam nele, aqueles que apoiam ele, e deram para ele o dinheiro e falaram, olha, toma aqui, não sei o que você vai fazer. Ele não fez nada, ele contratou um terceiro para fazer o trabalho, e ele saiu com a ficha limpa. Então, para a gente realmente estar sempre alerta, não estou falando aqui de Brasília, mas estou falando das pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente não se manifesta, se a gente apoia de alguma maneira, a gente pode estar literalmente apoiando crimes. Próximo. Então, as pessoas de Shem foram os primeiros a coroar ele. E agora, aquele irmão que se escondeu, ele ficou sabendo da história. Ele recebeu um telegrama que aquele meio-irmão dele se tornou rei, matou todo mundo, a história foi muito triste. E ele, corajosamente, ele decidiu puxar a orelha do povo. Não me pergunte como, ninguém matou ele, ninguém assassinou ele. Hashem com certeza deu uma proteção especial. Mas ele subiu até uma montanha que se chamava Har Gerizim. Essa montanha Har Gerizim aparece na Torá e aparece no livro de Yoshua. Eu não elaborei muito na parte de Yoshua, mas o que acontece é que Deus ele fala para Moshe que futuramente, quando o povo entrar em Israel, eles vão ter que fazer como se fosse um repeteco dos 10 mandamentos. Não lembro se eu elaborei nisso, eu tinha contado alguma coisa de passagem. O que é esse repeteco? Quando o povo saiu do Egito, fizeram um pacto com Deus, um pacto de confiança, de aliança, de compromisso. Quando passou 40 anos, entraram em Israel, eles precisavam relembrar o pacto. E agora é uma nova geração, e agora é uma nova realidade. Então, para isso, Deus colocou, a Torá descreve o que eles deveriam fazer, e assim o Yoshua ele fez, colocassem os Koanim em cima de 2 montanhas, e colocassem representantes de cada tribo nas 2 montanhas, e os Koanim ficavam no meio, e eles falavam brachot para um lado, klalot para o outro lado, bênçãos para quem fizer a mitzvah de Hashem, e o contrário de bênção para quem fizer o contrário. E isso foi como se fosse um novo momento histórico para colocar na mente das pessoas a importância de Hashem, as mitzvot e assim por diante. Então ele foi até esse lugar, que já historicamente já era um lugar de ouvir a palavra de Deus. Ele subiu no Monte Gerizim e ele começou a dar preaching, começou a pregar para as pessoas. E ele começou, muito curiosamente, contando uma história, uma parábola, uma metáfora. E como bom orador, como um bom Magid, que se chamava antigamente, você conta uma história. E você acha que está contando a história lá conta para a historinha da criança, e a girafa falou, e o ursinho contou, né? E o que está contando para ele é como que ele briga com o irmão, ou como que ele tem que lidar. Então ele começou contando uma historinha. Qual foi a historinha que ele contou? Então ele contou a seguinte história. As árvores foram procurar um rei. E elas estavam na dúvida, quem vai ser nosso rei? E elas viraram e falaram para a oliveira. Torne-se nosso rei, por favor. Você tem azeitona, você é uma árvore imponente. E aí ela responde e fala, olha, eu preciso do meu azeite para poder os Koanim se ungirem no templo. Tem para menorar. O azeite tem muitas funções. Eu preciso tomar conta da minha vida. Não dá para eu me tornar rei. Vai ocupar muito do meu tempo. Agradeço, mas hoje não. Tá bom? Continua a história. Eles viram então para a figueira.
figueira, por favor, torne-se nosso rei. E a figueira fala a mesma coisa. Eu já tenho muito trabalho para fazer. E por último, eles viram para a videira, onde estão as uvas, e ela fala, também estou ocupado, preciso fazer meu vinho, produzir meu vinho, né? Os Yehudim vão usar tanto para o Beit HaMikdash, tanto para as mitzvot, não dá. Depois deles verem que as 3 árvores principais não quiseram aceitar o cargo de chefia, apareceu um cacto, um espinho. Ele vira: gente, olha, eu não tenho frutas tão doces, eu não tenho uma sombra tão agradável, mas um pouquinho de sombra eu tenho. Vocês querem ouvir o rei de vocês? Ah, claro, estão precisando de um rei. E eles então aceitaram o cacto como rei deles. Qual que é o paralelo? Então, o paralelo a princípio está muito claro que ele é o cacto foi Avimelech, na maneira que ele se impôs como rei. Ele era um espinho e ele era malvado. Mas existe um paralelo também justamente com essas 3 árvores. Porque justamente primeiro a oliveira, depois a figueira e por último a videira. E esses são paralelos, na verdade, aos 3 primeiros shoftim, os 3 primeiros juízes, que apesar que não consta para nós claramente que foi oferecido para eles o cargo de reino, como foi oferecido para Gidon, mas provavelmente eles tinham a chance, depois de vencer uma guerra, é fácil levantar a bandeira e falar: agora eu sou o rei. Mas ele não fez isso. Então, quem eram esses três reis, esses potenciais reis? Então, o primeiro foi aquele... Peraí, deixa eu só, não quero perder. O primeiro foi Otniel ben Knaz, que foi o primeiro juiz do povo judeu. Lembra que ele tinha conquistado aquela cidade que chamava Kriyat Sefer, e que simbolizava também que ele conseguiu relembrar as halachot que tinham sido esquecidas na época de Moshe, e ele se casou com a filha de Caleb, chamada Arsa. Esse foi o primeiro dos juízes. Então, esse Otniel, ele era da tribo de Yehudá. Yehudá é a tribo que ela é untada como rei, por isso a oliveira. E além disso, a oliveira representa o azeite, que quando você mistura ele com água, ele se sobressai. De todas as tribos, qual delas foi escolhida como futuros reis? Yehudá. Quem é que dirigia o povo? Quem era que ia na frente de todo o povo para conduzir eles no deserto? Quem conduzia eram as nuvens, mas quem ia na frente? A tribo de Yehudá. Então a oliveira representa a tribo de Yehudá, que representa o primeiro dos juízes, que poderia ter assumido o cargo de rei, porque rei normalmente se associa bastante com a questão militar, e isso acontece bastante aqui. Ele poderia ter virado rei. Ele falou: estou ocupado em produzir minha azeitona, preciso estudar a Torá, ensinar a Torá. Virar rei não é um privilégio. E ser juiz. E ser juiz, exatamente. Então, virar rei é um privilégio, e não um cargo que eu estou concorrendo, como se diz, para poder assumir. Número 2. A segunda árvore foi a figueira. E aqui ele traz um paralelo entre a figueira e a segunda juíza, que foi a Devorá. Devorá é a abelha. A abelha produz mel. Mel pode ser produzido pelas flores, o néctar das flores. Ele pode ser produzido de tâmaras, ou ele pode ser inclusive produzido de figo. Então ele faz aqui uma alusão da Dvora. Tem várias alusões que a Dvora, não só que o nome da era abelha, tinha algumas alusões da Dvora com a abelha. Então ela seria a figueira que também se recusou a se tornar rei. No caso teria sido rainha, mas a ideia é que, não sei se ela teve essa oportunidade. A gente falou que normalmente não existe nenhuma profetisa, ela foi exceção, e também não tem uma rainha. A rainha é a esposa do rei. Mas ela também não quis o cargo, simplesmente para poder se sobrepor ao resto. E por último nós temos por último o Gidon, que a gente acabou de ver na outra aula. E o Gidon era da tribo de Menashe. Menashe era da tribo, na verdade, de Yosef. E Yosef é comparado, na verdade, à videira. Então tem lá um paralelo a cada um deles. Mas o mais claro de todos é o cacto. E o cacto, então, foi o Avimelech. E
o que acontece? Ele vira, o Yotam, ele vira e fala, turma, ele termina, inclusive estava pregando para todo o povo, que tinham assumido sobre si um rei malvado, aceito sobre si um rei malvado, e ele vira então e fala para eles, olha, no final das contas vocês têm um rei, agora vocês têm um rei. Tá bom, não foi você que matou, foi terceirizada o crime. Se a intenção de vocês é manter esse rei, Leshem Shamayim, significa por Deus, você quer ter um rei conforme a Torá descreve, que é bom ter um rei. O rei ele vai impor as leis da Torá. Não ter um rei pela sua conveniência, pelo seu status, e sim ter um rei porque realmente você quer seguir as leis da Torá, então Deus vai dar sucesso para vocês. Agora, se o interesse de vocês é diferente, então o final vai ser trágico. Essa foi a pregação do Yotam. E aqui a gente vê que essa, na verdade, eu sempre digo isso, eu gosto muito desse conceito, de que a Torá inteira é uma história. E por que a Torá escolhe uma história? Um dos motivos é porque quando você escuta uma história, você acha que está falando de um terceiro. É Adam, é Chava, é Avram, é Yitzhak, é Isav. A gente vai falando dos tzadikim, dos perversos. Você escuta a história, que legal. Só depois, eu espero que caia a ficha que não estava contando a história deles. A história deles é só a parábola. Claro que aconteceu, de fato aconteceu, mas por que a Torá escolheu esses acontecimentos, não outro? A Torá não é o livro de história. A Torá está te contando que você tem o Avram dentro de você, você tem o Esav dentro de você, você tem o Avimelech dentro de você. Então, toda a Torá é no formato de história. E essa é a melhor maneira da gente ensinar. Por quê? Porque se eu chego e falo para você, você fez isso. Na hora que eu falei isso, você já cria uma barreira, você já não vai escutar mais. Na hora que eu te conto uma historinha, quem não gosta de uma história? Se for piada, melhor ainda. Você escuta. E depois eu dou chance para você sozinho começar a raciocinar. Poxa, que interessante aquela história. Será que talvez alguma coisa tenha a ver comigo? E aí você começa a absorver aquela ideia. Então a Torá, com esse raciocínio, claro, a razão de Deus é infinita, mas é uma das coisas que a gente vê que realmente como a Torá funciona e como a tradição oral funciona, sempre através de histórias. E a ideia da história não é nunca para você olhar apenas como uma história, e sim saber que é a nossa história. E foi isso que ele usou. Ele simplesmente usou... Né? Trazer um ensinamento, trazer um... Então, depende para quem, depende quando. O bom professor, às vezes, ele só conta a história. E ele deixa para você desvendar sozinho. Se você ainda é um aprendiz, ele vai te contar a história já com a solução, com o paralelo. Então, depende aonde e como. Por exemplo, para David Amelech, quando ele foi lá, ele teve lá a relação com a Batsheva, famosa história dele. Sim. Quando ele foi admoestado pelo profeta, o profeta contou para ele uma história que acontece com um cara que era muito rico, e ele foi lá e pegou um carneirinho de uma pessoa que tinha um único carneirinho. David Amelech falou, isso é injustiça, pena de morte para o cara. E aí o Natan simplesmente falou, então esse cara é você. Aí você tinha todas as esposas, toda a riqueza do mundo, e o cara lá só tinha uma esposa, e você vai lá e tirou ela dele. Certo? Então, ele não precisou contar toda a história. Para bom entendedor, poucas palavras bastam. Mas isso realmente é uma coisa muito bonita e interessante, que quando a gente quer ensinar para os nossos filhos, para outras pessoas, para de pregar. Fala, você pode ter toda a razão do mundo, mas a pessoa não vai absorver nada. A pessoa não quer saber, ninguém quer ser chamado a atenção, ninguém quer ser puxado a orelha, ninguém gosta. Não é natural do ser humano gostar. Então você conta para ele... A linguagem que a Torá usa é Shlishi Amedaber. A Torá sempre conta. E Hashem disse para Moshe. É a terceira pessoa. Não é eu, não é você, é ele. A Torá sempre relata no Shlishi Amedaber. Como se fosse uma história do fulano com ciclano. Deus com Moshe. Eu não tenho nada com isso. É Moshe com Deus. Estou contando a história, tá certo? Eu estou contando o que Deus falou para Adão. Até aí, tá tudo bem, tá certo? Mas isso é só um método, certo? De aprendizado, para a gente entender que Zotorá Ta'adam, diz a Torá. Essa é a lei da pessoa. A Torá é a Torá da pessoa. A Torá está descrevendo a tua história. Então, isso é muito interessante que a gente vê isso ao longo dos profetas. E essa parábola, curiosamente, ela consta não no Midrash, ou seja, em algo paralelo à Torá, na tradição oral, e sim na tradição escrita. Está lá exatamente a historinha das árvores. Você vai pensar, que Torá, para 3.000 anos depois, você tem que estar aqui lendo a historinha que ele usou para contar. Pelo jeito, era importante para a gente absorver essa história, para a gente conseguir relacionar com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com a videira,
com as outras áreas. Recording stopped. Então a metodologia, a maneira que a Torá funciona realmente é extremamente, claro, falar sábio para a Torá é muito pouco, mas você vê que realmente funciona. O povo acreditou, né? Então, Entenderam aí o tempo foi passando, história. o tempo foi passando. E só para concluir, como é toda a história da política desde o início dos tempos, que eu comentei outro dia, né, tem um TED Talk, depois posso achar o link, maravilhoso, o cara contando como funciona a política mundial ao longo de toda a história, mas basicamente temos o caos. E finalmente aparece o Mashiach, aparece o Salvador. Esse vai ser o cara que vai resolver todos os problemas. Aí todo mundo, que bom, maravilha. Aí vem o caos. Aquele cara não presta, aquele não serve, vamos escolher outro. E aí continua a história. E assim vai o ciclo, tá certo? E você acha que esse agora... Em alguns momentos acaba querendo voltar para o caos anterior. Ah, não, o caos daquela época... Isso é o que o Egito... Isso é o que os judeus no deserto falaram. Eu lembro da carne do Egito. Que carne? Você não comia carne nenhuma. Você não comia carne nenhuma. Mas quando já não existe, você olha para trás. Você olha para trás e fala, oh, como era bom. Certo? Claro que era bom. Não é mais? Se fosse agora, seria terrível. Mas como já foi, você lembra algumas coisinhas, alguns flashes, fala que é maravilhoso. Então, essa é a maneira que as coisas funcionam. E aí a gente vai ver que, finalmente, vai acontecer o que esse filho pequeno, como profeta, como pregador, estava falando, e ele, na verdade, aquele que adquiriu o seu reinado, não por merecimento, e sim por força, vai ser o feitiço contra o feiticeiro. Ele vai levar, ele mesmo vai tomar. Se você se sentir no direito de tirar a posse do outro, e no caso ele matou os 70 irmãos, por que você acha que isso não vai acontecer com você? Se essa é a lei, se o que prevalece é a lei da selva, por que você acha que essa lei não vai prevalecer para você? Então, mais cedo ou mais tarde, aquilo que foi conquistado através de imposição, de força, de violência, de crime, no final das contas, isso tem um fim. E assim aconteceu com todos os reis da história. Com exceção dos heróis que realmente fizeram pela boa causa e eles deixaram suas marcas pela história. Aqueles que fizeram com maldade deixaram marcos, mas marcos muito negativos. E não deixaram seguidores. Quem deixou seguidores foram aqueles que realmente fizeram jus de poder alcançar justamente a liderança, não por força, não por posição, e sim por merecimento. Eu vou terminar por aqui, a gente vai descer lá para o Chico. Poucos fizeram bem. Ok, até logo a todos. Vocês conseguiram ver? O que? Poucos que foram no caminho do bem. Os reis. Não chegamos nos reis ainda. Aqui ainda a gente está nos juízes, mas esse aqui fez, ele meio que se apossou do reinado. Quem era? Que? Quem era? O nome dele era Avimelech. Ele era filho do Gidon, que era o Shofet Tzadik anterior. E ele... Até logo.